Olá, nós estamos de volta com o programa Ressoar. Você conhece a Brasil Foundation? A organização mobiliza recursos para projetos e ações que transformam a vida de muitos brasileiros. Para que você conheça o trabalho da Brasil Foundation, o Ressoar foi até o Rio de Janeiro conversar com a Leona Forman, que é a presidente da fundação. Alô, aqui é o Vitor Fasano e, como vocês sabem, o Ressoar está no ar há 10 anos, mas foi a primeira vez que ele teve a oportunidade de entrevistar Leona Forman, da Brasil Foundation. Vamos saber o que essa mulher especial tem a nos dizer sobre o trabalho que ela faz há mais de 15 anos. Por que e como você se envolveu nessas causas sociais? São várias respostas, não sei nem pela qual que começo. A primeira seria pelo fato de que eu vim para o Brasil como uma criança de 13 anos, com a minha família, como refugiados, e o Brasil nos acolheu. Eu tive oportunidades de fazer coisas que provavelmente em nenhum outro país eu teria feito. E quis dar de volta essa oportunidade que eu tive para outras pessoas. Essa ideia de organizar um baile de gala nos Estados Unidos surgiu como? Antes do baile, o que surgiu foi uma ideia, e a ideia era de trabalhar com jovens brasileiros que estavam em Nova York, principalmente, que, como todos os brasileiros, sentiam uma forte ligação com o Brasil e estavam longe. Nos Estados Unidos, eu descobri uma porção ou várias fundações de diáspora, quer dizer, de pessoas que moram fora do seu país, mas querem ter uma ligação com o país, querem ter uma possibilidade de participar na melhoria do país. E com certeza tinha muitos brasileiros, e principalmente jovens brasileiros, interessados em fazer isso. O Raul Seixas tem um refrão que diz assim: sonhar um sonho sozinho não passa de um sonho. Sonhar um sonho com outros, o sonho vira realidade. Então foi o caso da Brasil Foundation. A gente conseguiu infectar com o sonho muita gente que queria fazer parte da nossa proposta, e a proposta era de arrecadar recursos e distribuir esses recursos entre pequenas e médias organizações de sociedade civil espalhadas pelo Brasil todo. Arrecadamos mais de 30 milhões de dólares nesse período de 15 anos. E acho que descobrimos um Brasil que pouca gente conhece, ou pelo menos pouca gente reconhece. O Brasil precisa de heróis que são reconhecidos. São pessoas nas comunidades que querem fazer algo para melhorar a vida da comunidade e se empenham nisso. Se dedicam a isso. Eu sei que foram milhões de projetos, inúmeros projetos. Eu queria que você contasse sobre um desses, que você me contou uma história há pouco tempo. Conta uma dessas histórias fascinantes de como você, com a sua atuação, porque no fundo é aquilo que todo mundo já sabe, a gente fala toda hora, mas tem que partir da sua vontade particular de querer fazer alguma coisa. Depois você se organiza com outras pessoas que pensam como você consegue o apoio do governo, você consegue apoio de instituições financeiras, de artistas, da sociedade civil como um todo, e aí isso você consegue resultar nos milhões de projetos que você tem aqui atrás. Conta uma dessas histórias para a gente que você lembra no momento. De projetos interessantes, um deles seria no Ceará, um projeto de educação em que um jovem que foi criado em Fortaleza, na casa dos avós, porque em Cipó, onde ele nasceu, a comunidade onde ele nasceu, não tinha nem escola. E quando ele estava terminando a escola de ensino médio, ele conheceu um grupo de 5 outros jovens que estavam se preparando para o vestibular. E perguntaram a ele
o que ele gostava de estudar. E ele disse que gostava de estudar ciências. Então disseram, ó, que bom, você vai estudar ciências e vai ensinar a nós. E como os outros 5, cada um vai estudar português, matemática, geografia, o que for o assunto, e vai ensinar a nós. E assim eles fizeram, e todos passaram no vestibular. Um passou em primeiro lugar em português, outro passou em primeiro lugar em agricultura, ele queria estudar agricultura. Hoje, aquele que passou em agricultura já se formou, já tem uma ONG dele, e essa ONG dele já veio a nós com propostas, então é como se a gente tivesse netos e bisnetos dessa cadeia de influência positiva, de influência de saber que pode fazer, que vai conseguir fazer se realmente quiser fazer. Isso, todos podem, né? Muito bacana. E agora me conta, como é que você descobriu essa forma de... Porque existem inúmeras ONGs que fazem trabalhos sensacionais e não conseguem chegar aos financiadores. Como é que você conseguiu fazer isso de uma forma tão interessante, de fazer com que o financiamento chegasse nessas ONGs tão diversas, com propostas tão interessantes? A gente começou com uma série de palestras que a gente fazia em casa com representantes de ONGs que vinham a Nova York para falar do seu trabalho. E a gente convidava essa pessoa para vir contar a história deles lá em casa, e convidávamos pessoas. E cada vez uma palestra tinha novas e novas pessoas interessadas. Isto começou com a inclusão dessas pessoas como voluntários no trabalho da Brasil Foundation. Uma das pessoas veio para mim e disse, olha, eu estou em Nova York há muitos anos, eu e meu marido vamos aos bailes que as fundações e organizações organizam na cidade para arrecadar recursos, mas eu nunca fui a um baile brasileiro. Vamos fazer? Um brasileiro chamado Zezé Calvo, que tem uma das lojas mais bonitas de flores em Nova York, que ele mesmo cria. A Zezé nos deu flores para decorar o salão. Era a coisa mais linda que vocês podem imaginar. As pessoas vieram todas bem vestidas, todas animadas, todas. Foi o nosso primeiro gala. E aí voltamos para o começo da sua história, que você contava que no pequeno grupo de pessoas que se encontravam em Nova York, isso se dissipou e agora todas as pessoas falam nisso, continua uma semente plantada, continua dando frutos. Principalmente brasileiros em Miami arregaçaram as mangas, e eles próprios que organizam e fazem. Nós trabalhamos com eles, ajudamos no que podemos, mas são eles os motores, os alicerces disso em Miami, e 30 deles vieram para o Gala de São Paulo para conhecer projetos, para participar na capacitação da liderança. E isso é uma coisa que a Brasil Foundation faz com extremo sucesso. Nós trazemos os líderes dos projetos apoiados no ano. Essas pessoas de Miami vieram para não só conhecer o Gala, como conhecer alguns dos projetos e como participar nessa capacitação em São Paulo. Então é muita vontade de fazer parte. Não são só grandes empresas que te ajudam, então pessoas físicas também ajudam você nesse teu trabalho? Sem dúvida. E no começo eram, eu diria a grande maioria, eram pessoas físicas. Indivíduos que resolvem te ajudar, te procurar e percebem que tem a possibilidade, que tem o capital e resolvem depositar isso, a confiança desse investimento no seu trabalho. E a palavra confiança foi chave, porque confiança era algo que nós tínhamos que conquistar. Dos indivíduos, dos líderes sociais, para saber, e hoje em dia das grandes. Cidade de Teixeira, onde moro até hoje. A minha infância foi uma infância um pouco
triste, porque de fato sou filho de agricultor, não triste por ser filho de agricultor, mas pela realidade do semiárido, que é muito triste. Então eu vivenciei períodos de grandes secas, passei fome, passei sede, e isso terminou sendo uma infância um pouco difícil, mas foi uma infância também que me inspirou coragem para desenvolver ações que pudessem reverter essa situação na vida de outras famílias. A entidade foi criada em 1985 e teve uma atuação por vários anos só do ponto de vista teórico, ou seja, até 1994, todas as iniciativas, todas as atividades eram do ponto de vista teórico. E foi a partir de 1994, após uma grande seca, que a gente começou a trabalhar iniciativas práticas. E essa iniciativa prática que foi iniciada era a cisterna de placa como uma porta ou uma janela de diálogo para permitir que as famílias descobrissem todo um vasto potencial que existe nas propriedades do ponto de vista de captação e manejo de água de chuva. Então a gente foi trabalhando essa dinâmica no sentido de ajudar as famílias a perceber que a saída para o que eles chamam de problemas estava lá, na própria propriedade. Essa cisterna, ela pega água desse lajedo aqui, um canto apropriado que eu aproveitei, né? Porque todo tempo eu tinha vontade de fazer a cisterna aqui, aí chegou a oportunidade. Essa cisterna para mim foi uma grande importância, né? Porque o poço secou, mas aí eu não tive inverno, né? Assim, não tinha chegado a época do inverno, mas eu juntei uma água do poço da cisterna e foi onde eu salvei minhas plantas, né? Essa mangueira que tá vendo aí, você vê que não morreu porque por causa da cisterna, que eu dei umas aguadas dela, né? Na seca. Perto da estiagem. Olha, essa cisterna representa para mim muito importante, que a água nos tanques, de repente, secava muito rápido. Mas aí, quando a cisterna está seca, aí a gente tira a água dos tanques e bota na cisterna. Por causa da temperatura, até o vento seca bastante a água. Ela veio fortalecer, né? Tanto veio fortalecer os animais que eu crio, como veio fortalecer também o alimento, né? Contribui também com a saúde, porque quando a gente está com uma alimentação de boa qualidade, também contribui com a nossa saúde. De fruta tem mamoeiro, maracujá, graviola, goiabeira, pepino, cajueiro tem também. E eu agradeço bastante essas ajudas que uma coisa vai contemplando outra e aí a gente vai levando a vida. Eu acredito que se não fosse a Brasil Foundation, talvez hoje a gente estivesse prestes a fechar as portas, porque nós temos hoje parceiros que surgiram a partir da parceria específica com a Brasil Foundation. Então, eu acho que ela vai muito além do recurso que aporta para as organizações. Ela dá um suporte do ponto de vista de formação e capacitação, mas também abre janelas ou portas para vários outros parceiros. Olha, eu fui visitar José Dias, que é o fundador da CEPS, e conheci as pessoas que foram beneficiadas com cisternas. E as cisternas também interessaram muito os doadores nos Estados Unidos. Então, tivemos indivíduos que queriam especificamente doar recursos para as cisternas. Então, fui conhecer, cheguei num vilarejo bem modesto, bem pobre, e tinha uma cisterna com o logo da Brasil Foundation que tem 60 mil litros de água e pode dar água limpa para uma família durante um ano.
E a senhora, que era dona de casa de lá, saiu para falar comigo e ela virou para mim e ela disse: Leona, você não sabe que diferença essa cisterna faz na minha vida, na vida dos meus filhos, que não precisam andar comigo de manhã para buscar água quilômetros e quilômetros na chuva, ficar doentes, não estarem cansados para ir para a escola. Temos água na porta. Eu levanto de manhã e beijo a cisterna. Eu achei aquilo tão incrível. E ele continua fazendo pesquisas de como aumentar essa captação de água, até de montanhas grandes que eu vi, para captar para uso para irrigação da agricultura, para dar para gado. São piscinas dentro das rochas que eles conseguem captar com tubulações e garrafas PETs no meio daquilo tudo, filtrando os detritos que caem junto com a água da montanha, por exemplo. Com uma tecnologia relativamente simples, então, Uma né? tecnologia muito simples, e se cada pessoa tivesse uma cisterna no Nordeste em frente da sua casa, eu acho que a vida no Nordeste seria outra para muita gente. Então, Leona, o Ressoar agradece muito por essa entrevista maravilhosa. Muito obrigado. Vitor, muito obrigada pela entrevista. Foi um prazer enorme de fazer parte desse programa da Ressoar, o único programa sobre o terceiro setor na televisão brasileira que eu conheço. Agradeço imensamente e Nós é que até a temos que próxima. agradecer. Que mulher incrível, hein? Um abração, Vitor Fasano, e obrigado, Record Rio.